Já está. Glória a Deus, a paz do Senhor. Fazer só uma pequena oração aqui. Senhor Deus, obrigada, porque todas essas vidas estão aqui para aprender. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor me deu, pelo que o Senhor, pelas vitórias, pelas bênçãos, Senhor. Esse assunto é muito forte, Pai. E eu sinto daqui a opressão, eu sinto uma opressão muito grande, Pai. Mas em nome de Jesus, que essa opressão seja recue no nome de Jesus. Que essa opressão cesse na autoridade do nome de Jesus. O que eu falarei, Pai, é um assunto muito forte. Peço a Ti, Pai, que envie teus anjos à volta de mim, à volta de todos que estão aqui presentes, que nenhum deles sofra nenhum tipo de ataque, que nenhum deles, Senhor, nem eu, Pai, possamos passar por provações do inimigo ou por algo, por planos que eles arquitetam contra nossas vidas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, dar-nos entendimento, discernimento, conhecimento e sabedoria. Trabalhe em nossos corações para que essas informações sejam usadas de acordo com o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, sonhos, né? Já tem menos um aqui. Sonhos. O que são sonhos? Qual é o que está por trás dos sonhos? Quem revela? Os sonhos são enviados por quem? Como é que eles aparecem em tua mente? Qual é a diferença dos sonhos para os pesadelos? O que o sonho realmente significa? Qual é a técnica? Será que realmente dá para explicar como se revela sonhos? Será que é algo que nós temos que levar a sério? Primeira coisa que eu quero falar, gente, é que está no livro de Joel, né? No capítulo 2, eu vou ler aqui a passagem para vocês. Eu acho que é bem conhecida. Todos vocês conhecem sobre o livro de Joel. Deixa eu só achar aqui, eu já perdi aqui na Bíblia. Vamos já. Eita, Pai é forte. Vamos lá. Joel, capítulo 2, verso 28 em diante. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Glória a Deus. Então, por que eu estou trazendo essa passagem aqui? Existem muitas passagens bíblicas que falam dos sonhos. José teve sonhos. Nabucodonosor teve sonhos. O rei do Egito teve sonhos. Os magos tiveram sonhos. José foi avisado em sonhos. Reparem que a Bíblia, em todo contexto, em muitos contextos bíblicos, há relatos de pessoas que Deus manifestou algo em sonhos. Os sonhos, a pergunta é, o sonho veio de Deus ou o sonho veio do diabo? Os sonhos vêm sempre de Deus. Os sonhos vão sempre partir de Deus. O que o inimigo tenta, muitas das vezes, é fazer com que você não receba nada dos sonhos. Tá? Ou seja, às vezes você vai ter um sonho que Deus quer te dar algo.
E o que o inimigo faz? Ele faz com que o sonho saia desfragmentado. E você lembra uma parte, depois outra parte aqui, outra parte acolá, porque existe uma opressão inimiga em cima da tua vida, impedindo que você lembre do que aconteceu. Mas você fica com aquela sensação de que algo ali nesse sonho era muito importante. Você só não consegue lembrar os detalhes. Você lembra focos, lembra coisas. O que o inimigo tenta ele não vai. Mas se o inimigo me mandar sonhos sonhos que me fazem confusão à cabeça. Normalmente os sonhos vêm de Deus. Os sonhos não vêm do diabo. O que o diabo faz? Ele vai tentar atrapalhar, ou ele vai fazer. Existe pesadelos que ele envia, não é sonhos, pesadelos. Tipo, você tendo relacionamento sexual com alguém, ou algo assim, porque existe um ataque. Ele está te atacando. Você até estava tendo um sonho do que Deus estava te dando. E ele entra invadindo a tua mente, bombardeando a tua mente. E ali vai depender de como que teu corpo e teu espírito está preparado. Normalmente, quando você tem ataques, assim, relacionamentos sexuais, normalmente é porque a tua carne está desejando muito aquilo. E o teu espírito não está assim tão forte. E lembra que você tem sempre duas vozes ali sussurrando para você. Os sonhos normalmente vêm de Deus e o inimigo tenta atrapalhar para que você não receba o que está ali por trás, o mistério desses sonhos. Tá? Nos últimos dias, o Senhor derramará sobre toda a carne o seu espírito. E os jovens terão sonhos, peço desculpa, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Não é algo que é só para quem é crente. Ali fala todos, sobre toda a carne. Não interessa se você aceitou Jesus ou não, todos vão ter. Até quem não é religioso, quem não é cristão, vai ter também. Todos vão ter. Tanto que o rei do Egito, ele teve sonhos. O rei Nabucodonosor teve sonhos. Então, não é algo particular só de quem tem Jesus, de quem tem Deus. É geral. Só que o que está acontecendo agora? Nós estamos caminhando para os fins dos últimos tempos. E está vindo muito mais gente do que era o esperado. Ainda não aconteceu de ser toda a carne, mas estamos caminhando para o fim dos tempos. Então, o que está acontecendo? Muitos estão começando a levantar muita gente. Tem gente até que me fala, a minha mãe é aquela católica, idólatra, mas ela conseguiu revelar uma coisa e realmente aconteceu. Como é que é possível que ela nem crente ela é? Mas, gente, é sinais. Os sinais dos tempos é sobre toda a carne. Então, nós estamos caminhando para lá, para que depois disso venha um avivamento. Então, é um sinal. Quanto mais isso estiver próximo, mais pessoas vão se juntar. Até toda a carne, gente. Até todos passarem por esse processo. Não é só exclusivo de quem é evangélico, não. É para todos. Então, sonhos é algo muito complexo, tá? Porque ele vai envolver com as emoções da pessoa. Primeira coisa, os sonhos que nós estudamos aqui vêm de Deus. Segundo, o inimigo, ele vai tentar atrapalhar, tá? É isso. Então, outra coisa que eu quero deixar, os sonhos, eles são para todos. Visões, eles são para todos. Independente de ser cristão ou não, independente de ter aceito Jesus ou não, é para todos, tá? Vamos lá ver. Agora, já que nós sabemos essas três partes, o que é que vai acontecer? Nós temos a nossa carne, nós temos o nosso espírito.
Por isso que nós temos que estar em constante consagração. Nós que somos cristãos, nós que temos Jesus como nosso Salvador, nós que somos profetas, temos que estar sempre em constante consagração. Porque os nossos sonhos vão refletir aquilo que está mais forte. Se a carne estiver mais forte, o inimigo, quando tentar te atrapalhar nos sonhos, ele vai usar aquilo que te vicia, aquilo que você gosta, da tua carne, para te fazer desviar a atenção para aquilo que Deus quer te falar. Tá? Ok, sabemos essa parte que acontece, constante consagração. Agora, o que é que vai acontecer? Normalmente, os sonhos eles podem ser uma instrução para você. Você está à espera de uma resposta e Deus está te dando algo. Só que ele não te dá de uma vez. Ele não te dá de uma vez. E o que Deus está me falando aqui, gente, é muito sério. Eu acabei de ouvir agora. O Senhor está me falando o seguinte: que os sonhos ele nunca vai te dar uma vez, ele vai te dar em forma de parábolas. Ele vai te dar em forma de quebra-cabeça. Ele acabou de me dizer que é a mesma coisa que aconteceu, por que Jesus Cristo falava em parábolas? Porque aquilo que for dele vai entender. Vai entender. Aquele que for dele vai entender. Não pode ser, não ser de imediato, mas com o tempo ele vai entender. Porque aquilo foi específico para aquela pessoa. É por isso que Deus não manda um sonho revelando tudo de uma vez. Lembre-se que o inimigo está de olho. Se ele começar a te dar tudo de uma vez, assim, tão facilmente, o inimigo também está ouvindo, está vendo. O que vai acontecer? Deus vai te expor muito ao inimigo. O inimigo pode usar aquela informação para te confundir, para te bombardear, para levantar pessoas contra você. Então, muitas das coisas Deus não vai te dar assim. Ele vai te dar em forma de quebra-cabeça. E depois, com o tempo, você vai meditando e você vai entendendo você mesma. Ele vai fazendo dessa forma. Ele não te dá de uma vez, tá? Ele não vai chegar e vai dizer, pegar sua mãozinha e vai dizer, filho ou filha, é assim, ó, é isso que eu quero te falar. Será que você não entendeu? Não. Ele vai fazer com que você medite naquilo, porque ele vai querer, porque você medita na mente. O inimigo não entra na tua mente. Ele pode falar, mas ele não adivinha o que está lá dentro. Se você não abrir a boca, ele não vai dizer nada, né? Agora, atenção, ele vai te mandar em peça. Segundo, ele vai juntar, o Senhor, ele vai te dar informações que a tua mente já carrega. Tenta entender o seguinte. Eu tive um sonho com a minha antiga casa, uma casa onde eu fui abandonada pela minha mãe, onde ali foi onde eu comecei as minhas primeiras experiências espirituais, vendo o inimigo e vendo anjos também. Foi ali que começou tudo. Então, essa casa tem um significado triste e aterrorizante para mim. Então, o que é que acontece? Quando Deus me mandar, no meu sonho, que eu estou dentro dessa casa outra vez, o que é que Deus está me falando? Filha, cuidado. Porque a casa antiga traz algo triste para a minha vida, traz algo que me feriu muito, o abandono da minha mãe, os ataques espirituais, que eram aterrorizantes. Então, toda vez que eu voltar no meu sonho a entrar nessa casa, o que é que Deus está me dizendo? Cuidado, essa casa vai te dar medo, vai te trazer tristeza, não vá por aí, cuidado. É isso que ele está falando. Só que ele, em vez de ele dizer essas palavras, ele mandou a casa. Mas por quê? Porque aquela casa, eu quero distância. Eu não quero mais entrar naquela casa. Porque ela me dá medo, ela me dá pavor, ela me causa depressão, me causa uma tristeza muito grande. Então, eu não quero mais voltar para ali. Então, quando Deus me mandar essa casa novamente no meu sonho, é porque ela guardou, Deus está me falando, filha, cuidado,
Você está indo por um caminho que você não vai gostar. Entendeu? Ele usou uma metáfora. Ele vai usar coisa da tua mente, coisa do teu inconsciente, coisa da tua cabeça para te falar coisa. Por isso que é difícil entender a revelação dos sonhos. Por isso que é muito difícil fazer interpretação. Porque por isso que eu digo, quando alguém vai te dar essa revelação, ele tem que entender um pouco do que está na tua vida para poder entender o que a cada significa para você. Entende? Aí a pessoa chega assim para o apóstolo e diz: Senhor, olha, o sonho, eu estava numa casa, que era a minha casa antiga, mas será que a pessoa que você está contando isso sabe que você passou por um transtorno nessa casa? Se você não abrir a boca para dizer, dificilmente ele vai conseguir fazer a revelação para você. Porque Deus vai usar coisas que estão na tua mente, né? Outra coisa, eu amo, é um exemplo, eu amo gatos. Muito gato, eu gosto muito de gato. Então, quando no meu sonho tiver um gatinho, significa que eu estou recebendo algo muito importante para mim de Deus. Deus está me trazendo conforto. Deus está me trazendo algo que eu gosto. Deus está me dizendo, filha, eu vou te dar isso. Agora, se eu ver o meu gato sendo atropelado no meu sonho, que é algo que eu gosto muito, né? O que significa? O Senhor está dizendo para mim, eu vou tirar aquilo que você gosta. Eu vou fazer, ou então Deus está querendo dizer, filha, o teu gato vai morrer. Ou então algo muito bom na tua vida, o inimigo vai te roubar. Deus vai sempre usar metáforas, coisas que envolvem o teu emocional, para te dar em forma de quebra-cabeça, para você entender. Para você entender. Entende? Isso são sonhos em que Deus está te dando uma instrução. Deus está te querendo direcionar para algo. Então, ele vai usar normalmente metáforas que já estão na tua mente. Tá? Vão usar coisas que já estão na tua mente. Isso são instruções. Mas existem aqueles sonhos que são os proféticos. É a revelação do futuro. Esses são mais literal. Esses já não usam tanta metáfora. Porque as coisas do futuro já você já não entende muito, porque está lá no futuro, você não viu. Então, se Deus estivesse te dando de metáfora, coitado de você. Se você não sabe o futuro, se Deus te dá em metáfora, então pior ainda. Tá entendendo? Deus vai te usar muitas coisas no literal para você, do sonho profético. Ele está te dando uma revelação. Só, tá entendendo? Agora, os sonhos proféticos, qual é a diferença do sonho profético para as instruções que Deus está te dando? Quando é um sonho profético, você recebe mais detalhe. Gente, você nota os detalhes todos. Você lembra até da cor pequenininha do sapato de Jesus que ele estava calçando. Você lembra da cor, você lembra o que estava por trás dele, você lembra dos lugares por onde você passou nos sonhos. Isso é uma revelação do futuro, são sonhos proféticos. Não é só sobre o futuro, também dá uma revelação de algo que vai acontecer. Tem gente que sonha que um fulano vai morrer daqui a 3 semanas e morre. Ah, mas será que... Aí você pensa o seguinte, ele me deu um sonho, ele morre. Sim, ele vai morrer. Mas por que Deus te deu um sonho de uma pessoa que vai morrer daqui a 3 semanas? Porque ele quer que você faça alguma coisa, fulana. Você vai esperar o cara morrer para o teu sonho, para você ver que se seu sonho concretizou. Coitada, uma vida. Aí diz bem assim, mas como é se eu não sonho, se eu não orar, como é que eu vou saber que vai acontecer? Você vai esperar que essas coisas aconteçam mesmo, gente? Uma vida vai se perder? Não, claro que Deus também não é tão injusto. Com certeza ele vai dar esse sonho para outras pessoas. Se você tem tanta dúvida no coração, Senhor, se ele quer salvar aquela vida, ele vai ajudar a vida de outras pessoas. Uma coisa que eu não entendi, Deus acabou de me dizer assim, Senhor, mas por que o Senhor mesmo não salva a pessoa, em vez de estar dando para mim, que eu estou tão confusa, eu estou mais confusa que os outros?
Por que o Senhor não dá a revelação para outras? O Senhor mesmo não vai lá e pega e salva aquela vida. Aí o Senhor falou assim para mim, porque eu dei autoridade para o homem na terra. Se eu entrar para te ajudar, o inimigo também tem direito a entrar. À medida que o mundo espiritual do Senhor, do lado bem do Senhor Jesus avança, o inimigo também avança no mesmo passo. Às vezes ele não te dá algo literalmente que é para te salvaguardar. Porque ele sabe que a partir do momento que ele te dá algo muito importante, o outro lado, o inferno também se levanta do mesmo jeito. E o teu corpo não vai suportar. Então é melhor você saber pedir também. Tá entendendo? Às vezes não é porque Deus não quer, é porque ele deu autoridade para o homem e ele não pode passar por cima do livre-arbítrio. Ele não pode. É algo, é a lei número 1 do mundo espiritual. Eles não podem passar por cima do livre-arbítrio. Eles não podem violar isso. Vai sempre depender do homem, porque a terra é do homem, foi dado ao homem. O inimigo só está aqui porque Adão caiu e deu legalidade para ele estar aqui também. Senão, ele não estaria. Entende? Então, quem tem que derrotar o inimigo somos nós. Quem tem que dar revelação somos nós. Quem tem que... Nós só somos instrumentos, mas somos instrumentos. Nós podemos, através da nossa alegria, Senhor Jesus, faça a tua vontade. Deus, faça em mim, usa-me como um vaso. Que é assim, você está dando permissão agora. Aí já é diferente. Aí você deu permissão para ele agir. Tá? Só que para cada coisa que você pede, existe também do outro lado o inimigo que se levanta. Porque o inimigo não vai deixar isso barato. Então, quanto mais coisas você pede, mais inimigos se levantam. No mesmo, para tentar te derrubar. Porque o objetivo dele é te atrasar. É te atrasar de receber. De salvar uma vida. Entende? Então, resumo. Os sonhos são de Deus. Segundo, normalmente, alguns pesadelos são enviados pelo inimigo para tentar te atrapalhar, para não receber aquilo que é de Deus, que é uma instrução, uma advertência. Esses daí, eles vão usar sempre metáforas que já estão na tua mente, que já estão aqui, que já estão guardados no teu cérebro, já estão guardados já há muito tempo, entende? Então, ele vai usar metáforas. Ele não vai te dar tudo, ele vai te dar quebra-cabeças e você depois medita e tenta montar tudo aquilo que ele quis dizer. Tá? Sonhos proféticos, eles vão te dar uma revelação mais profunda do futuro. Normalmente não é metáfora, ele te dá algo literal. Só que você não entende. Muitas vezes, você acha que foi uma metáfora, mas não foi. É algo literal que você sonhou, só que você, como é no futuro, você não consegue entender o que aquilo significa. Né? Eu posso até imaginar que os gafanhotos que João viu, né, podiam ser helicópteros. Só que ele não entendeu, porque ele não sabia o que era um helicóptero naquela época. Então, ele entendeu, na perspectiva que ele viu, que era um gafanhoto voador. Né? Então, são essas coisas. Futuro profético. Os proféticos, eles podem te dar uma revelação da morte de alguém, pode te dar de alguém vai ficar doente, ou de que alguém vai sofrer por uma situação. Esses daí são os avisos que os profetas têm. Os profetas têm isso. Tá? Mas, atenção, os profetas não são só aqueles que aceitaram Jesus. Porque profeta nasce profeta. Ele, independente disso aí, depois de ele aceitar Jesus, ele passa a pertencer ao reino do Senhor Jesus. Até então, se ele não aceitar, ele é do mundo espiritual do mal. Mas profeta nasce profeta. Tá? Então, os sonhos reveladores do futuro são para os profetas, independente de ter aceito Jesus ou não. E eles estão aumentando. O número de profetas cada vez mais está aumentando. Porque tem que se cumprir o que está em Joel, capítulo 2. E quando isso acontecer,
de ser derramado sobre todos que vai acontecer, vai vir um avivamento. Porque todos ali já vão estar prontos o suficiente para receber o avivamento. E deixa eu ver se eu mais lembro mais alguma coisa. E, bom, gente, quanto a isso, é tudo sobre os sonhos. Nós vamos ter a parte 2 dos sonhos, né? E se der, a gente pode estender para a parte 3. Mas os sonhos são assim, são complexos. Da próximas, eu vou usar as metáforas. Ah, outra coisa muito importante, posso dizer aqui, é sobre falar sobre você usar sempre a base bíblica para tentar entender teu sonho. Usar a Bíblia para tentar entender. Uma vez uma pessoa ela disse: Elisângela, eu sonhei que eu estava num monte e a pessoa me viu com uns sapatos de ouro e eu tinha umas vestes brancas e com um sapato de ouro. E eu estava em frente para um povo, muito povo doente. Olha só o sonho, muita gente doente. E eu estava pregando sobre aquelas pessoas e muita gente se convertia. Aí ela diz: me revela esse sonho, profeta. Me diz o que ele significa. Aí vamos usar a base bíblica. O que é o sapato? Aí eu tentei buscar, normalmente eu busco de Efésios, capítulo 6. Fala do sapato da paz, né? Calçai, né, os sapatos do evangelho da paz. Por quê? Porque aí eu busquei e disse assim, bom, gente, ela é missionária e ela é evangelista. Eu conheço a pessoa. Então, gente, toca aí já. Ela é evangelista. Se ela é evangelista, o que ela vai fazer? Evangelista, o evangelho da paz, é aquele que anda tá em movimento para evangelizar. Então, eu matei a charada. O ouro, o que é o ouro? O ouro não é o metal mais precioso? Então, significa que ela recebeu autoridade máxima, permissão de Deus para evangelizar nações. Ela tem uma evangelização topo de gama. Tipo assim, se o sapato fosse de prata, significa que ela não tenha tanta autoridade. Mas como é de ouro, significa que ela recebeu uma permissão para estar ali naquela terra. E ela disse, e o povo doente? Esse povo doente são pessoas que estão passando por problemas espirituais. Elas não estão com fome de verdade. A fome literal dela significa uma fome espiritual, uma necessidade muito grande de ouvir a palavra e que você vai chegar e falar para essas pessoas. E as vestes brancas? Eu disse, amada, branca, cor branca, normalmente representa o quê? Paz. Outra coisa que a cor branca significa pureza. Mas onde foi de buscar isso? Gente, nós temos que fazer a nossa parte. Deus, ele é o Deus do impossível, mas o possível cabe a nós fazer. Vamos lá no Google, pesquisa, vai lá, vamos pesquisar. Vamos ali vamos, aqui as ferramentas, tem lá as cores primárias, o que é que representa, tenta entender, ver na natureza, aonde é que tem branco aqui. Ver na natureza o que é branco para você. Ver na natureza as cores, estudem. Vamos tentar também fazer a nossa parte. Nem tudo tem que ser Deus a nos revelar. Tem coisas que ele já nos deu, só que a gente quer que ele diga. Ele não vai dizer, porque ele vai dar tudo em forma de parábola. Porque aquilo que for dele, né, vai ouvi-lo. As minhas ovelhas, eu chamo pelas minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Jesus. Então, você vai saber ouvir. Se você é dele, você vai saber ouvir a voz dele, o direcionamento dele, porque ele vai falar na tua mente. Porque é onde o inimigo não vai tentar, não vai descobrir o que está lá dentro, a não ser que você fale. Entende? Então, é isso. Matou a charada. Normalmente você usa as partes da Bíblia. Claro que tudo vai usar a Bíblia.
Tá entendendo? Tudo vai estar lá também na Bíblia. Senhor, por exemplo, eu recebi um escudo. Aí a pessoa vai lá, pesquisa o que é escudo na palavra de Deus. Outra coisa que a pessoa não entende. Senhor, eu recebi um cetro. Eu recebi um cetro de Deus. Mas o que é um cetro? Gente, está lá nos reis todos. Eu fiz a pesquisa no Google. O que é um cetro, Senhor? Cetro é aquilo que um rei carrega na mão direita, que serve para dar autoridade, permissão ou libertar alguém, tá? Tipo dizer, convocar, autoridade. Só quem tem o cetro era quem tinha autoridade máxima. Aí você, ele recebeu um cetro. Então, significa que eu tento já entender. A pessoa recebeu autoridade máxima, porque só quem tem cetro é rei. O rei é autoridade máxima. Em tudo é o rei, autoridade máxima. Quem manda aqui na Inglaterra é o rei. Agora é o príncipe Charles, que não é mais príncipe, é o King Charles. Quem manda é ele. Por mais que vocês façam as leis, inventam, inventou a lei tal, mas se o rei não assinar, não é válido, não é válido. Você passou ali, chorou, sofreu, se o rei não assina, não vai para frente. Quem manda é ele é a autoridade máxima. E ele pode reparar que o King Charles, ele carrega um cetro. Quando ele aparece lá no trono sentadinho, pode ver que ele carrega. Ele segura na mão direita. Gente, tá tudo aí, a explicação. Só que as pessoas não querem pesquisar, querem tudo na boca. Se Deus que é Deus já deu em quebra-cabeças, somos nós, mero mortais, que vamos dar tudo de boca para cada pessoa. Não joguem pérolas aos porcos. Você está fazendo a pessoa ficar preguiçosa. A pessoa pesquisa, tem que saber pesquisar também, tem que saber ir atrás, tem que pagar o preço. Não é só querer tudo na boquinha. Você tá mal, tá o quê? Tá acostumando mal essa pessoa. Eita, amada. Perdão. Vou tentar controlar um pouco as emoções. Deixa só um momentinho aqui, porque a bateria do meu computador já está fraca, do meu laptop. Vou pegar só aqui o cabo para conectar. Então, gente, vamos fazer a nossa parte, vamos tirar esse espírito de medo, esse espírito que está de coitadinho, que a gente não entende, de que a gente não é capaz. Vamos tirar isso. Gente, vocês têm o Espírito Santo, o espírito de ousadia. Medo medo não é para nós. O medo de dizer que nós somos. Isso não vem da gente, é o inimigo que está falando para a gente na primeira pessoa, fazendo a gente acreditar que somos nós, mas não somos nós. Então, vamos levantar, estudar, pesquisar, faça a sua parte. E quando você quiser que alguém interprete seus sonhos, né? Quando você quiser que alguém interprete seus sonhos, dê detalhes. Não fique escondendo, esperando que a pessoa adivinhe, não. Conte os detalhes. Conta que a casa significa algo muito triste na tua vida. Conte que você é um cavalo, você caiu do cavalo e você tem medo agora de andar de cavalo. E será que isso tem alguma coisa? Conta esses detalhes para a pessoa. Assim você ajuda mais essa pessoa a entender. Ela vai fazer como eu faço, ela vai pesquisar. Olha o que ela fez. Eu consultei Deus primeiro. Depois de consultar Deus, eu consulto a Bíblia. Depois de consultar a Bíblia, eu faço as minhas pesquisas e junto com aquilo que a pessoa falou. Eu junto com aquilo que a pessoa falou e do que eu conheço da pessoa, junto tudo, monto o quebra-cabeça, leva tempo isso, depois eu dou a resposta. José ele não adivinhou o sonho do rei do Egito assim, ó, toma. Já tinham contado para ele o sonho. E todo mundo já sabia aquele castelo daquele rei, todo mundo já sabia qual era o sonho dele. Já tinha que parar nos ouvidos do José.
Quando José chegou, desse tempo que ele ficou, desde a prisão até o rei, ele já passou aquele tempo todo meditando. Daniel foi diferente, porque Nabucodonosor não queria revelar o sonho, ele queria que as pessoas, se fosse realmente profeta, vai saber o sonho que eu tive. Porque ele tinha certeza que aquele sonho era sonho profético, ele tinha certeza, que ele lembrou de todos os detalhes. Então, o que é que acontece? Daniel já foi outra coisa, ele já deixou, já deu um dia para o Daniel pensar, por quê? Coitado de um homem, também não ouviu o sonho. Claro que tem que pedir de Deus, ele não adivinha. Ele passou a noite todinha e sonhou isso. E outra coisa, gente, eu não falei aqui, mas existem sonhos que não são sonhos. Já vou explicar. Sonhos que não são sonhos. Você pensa que é sonho, mas não é. São arrebatamentos. É aquilo que você está passando de verdade e você pensa que é sonho. Você pensa que é sonho, né? É tipo, eu não sei se eu posso dizer que eu vou pedir até permissão, que isso é bastante interessante. Irmã Caísa, eu posso falar de algo do início do seu mapeamento? Só do seu... Pode sim. Sim. Eu pedi o senhor que me mostrasse algo da vida da Caísa, quando ela foi fazer o mapeamento dela. Então, eu pedi, senhor, me revela, eu não conhecia a Caísa, senhor, me revela o que, que vai estar ali por trás. Me revela o que vai acontecer. O que eu posso dar para a irmã Caísa? Então, eu tive um sonho que não foi bem um sonho, foi um arrebatamento. Eu fui à casa dela, que lá no Natal, eu entrei na casa dela, eu vi o modo como era a casa dela, o chão, eu vi o chão, eu vi a cama onde ela dormia, eu vi o guarda-roupa branco que ela tinha, eu vi as paredes, eu vi a sala mais ao fundo, o quarto era um pouco recuado para trás, e a sala depois tinha um corredor, onde não tinha muito móveis, e depois tinha uma sala onde tinha só um sofá simples, né? Tudo bem simples, bem limpo, tudo muito limpo, a casa dela muito limpa. E aí eu tive esse sonho assim, que Deus falou. E Deus falou que havia algo dentro do guarda-roupa dela. E aí eu fui dentro do guarda-roupa e tinha uma caixa preta. E essa caixa preta, eu e o inimigo começamos a lutar por essa caixa preta, porque ele não queria me deixar chegar perto dessa caixa preta. Então, meu inimigo me atacou, tentou me enforcar, e eu dizia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, foi uma briga feia. Depois eu olhei para o lado, ele perdeu, ele foi embora. Depois eu olhei para o lado, eu vi um urso branco pendurado na parede, com detalhes azul e branco. Eu lembro disso. Depois de eu ver isso tudo, eu olhei e algo me sugou, eu voltei para o meu corpo. Então, isso foi um sonho. Quando foi um sonho, arrebatamento. Quando foi no mapeamento dela, eu disse, eu já sabia. Você tem uma caixa preta dentro do seu guarda-roupa. Só disse assim. Aí ela pegou, ficou assim meio chocada. Aí ela foi lá dentro do guarda-roupa dela, abriu. Sim, eu tenho uma caixa preta. E mostrou que tinha realmente uma caixa preta. Eu falei dos detalhes da casa dela, ela disse, ela ficou chocada, era realmente assim a casa dela. Aí depois, eu disse para ela que tem um urso branco, azul e branco, ela ficou procurando, e realmente tinha urso branco, eram 3, no quarto do filho dela, na parede. Azul e branco. Eu ainda falei para ele, não, gente, não é todo azul, não. Como é que ela disse, pergunta como é que ele é? Não, ele tem detalhe azul. Ele é todo branco, mas ele tem uns detalhes azuis. E realmente tinha na parede do quarto do filho dela. Eu acho que ela lembra disso. Olha só, isso foi uma das coisas que eu tive de arrebatamento. Esses sonhos. Teve sonhos de que eu salvei a minha filha. Minha filha estava perdida às 3 horas da manhã. E aí, então, eu sonhei pedindo a Deus que me mostrasse onde ela estava. Eu dormi, preocupada, a polícia estava à procura dela. Aí eu dormi. Quando eu dormi, eu fui sugada para um portal. Veio um anjo, que era uma forma de um tapete, um anjo, que os anjos, eles não são só eles híbridos, eles também têm forma de objetos também. E ele fez de tapete, eu fiquei em cima dele.
E esse anjo me levou até onde estava a minha filha. Aí lá meu espírito sussurrou no ouvido dela: filha, volta para casa. Mamãe está preocupada, volta para casa. Nessa direção aqui. Aí ela ficou assim, olhando, espantada. Aí depois o anjo me chamou para eu entrar em cima do tapete, para ele voltar para o portal. Aí eu fiquei em cima do portal. Aí então ele me levou até aonde eu tinha que, meu espírito tinha que voltar para o meu corpo. Nessa altura de eu fazer a passagem, veio um inimigo, me pegou pelo meu pescoço aqui, pegou por aqui, tá? Depois eu explico o mistério dele me pegar por aqui. Quando o inimigo te toca por aqui, eu te conto qual é o mistério. E aí ele puxou, quando ele puxou, eu tive um espasmo. Eu comecei a ficar assim, ó. Acho que meu corpo, se eu tivesse filmado, eu ia ver meu corpo fazendo assim, ó. Porque, gente, foi tipo um choque elétrico para eu não passar, para eu não passar. E foi naquela briga, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Naquela briga, ele perdeu. E aí eu atravessei. Na hora que eu atravessei, eu abri meu olho na cama. Passando alguns minutos, a minha filha estava entrando pela porta de casa. E ela disse: eu ouvi a tua voz no meu consciente e eu voltei para casa. Isso tudo são sonhos que eu tive de o quê? Gente, surreal. Surreal. Esses sonhos todos, assim. Exatamente. Sonhos, gente, inacreditáveis. São o que eu vivi. Então, eu estou contando para vocês que tem os arrebatamentos também, que não são sonhos. Lembra que o Paulo disse? Eu não sei se no corpo ou se fora do corpo. Ele não sabe. Porque, na verdade, é tão real, você até sente. Se o inimigo te pegar pelo pescoço, te pegar aqui no braço, você literalmente sente. Por isso que é difícil de entender se é sonho, se é no corpo ou se é fora do corpo. Porque você sente tudo. Você sente, no arrebatamento, você sente no teu corpo tudo. Até se o inimigo te passar, atravessar com uma espada aqui, você passou isso de verdade. É um arrebatamento. A diferença do arrebatamento dos sonhos é que no arrebatamento, o teu corpo físico sente tudo. Se você correu e ficou suada, teu corpo vai acordar suado. Se você se feriu, se o inimigo te feriu aqui, você vai acordar com marca das unhas dele. Teu corpo vai sentir nos arrebatamentos tudo. Essa é a cartada. Assim mesmo, tá, gente? É dessa forma. Então, eu vou desligar então aqui, vou falar com o irmão Nock. Eu vou gravar também só para ele e para as pessoas em inglês. E vocês já vão aguardando aí quais são as perguntas que vocês têm, que eu quero saber a parte de vocês, tá? Só para não ficar muito longo aqui, tá? Vou desligar essa parte.